Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a segunda lição. Ao final, não deixe de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda. Quem endureceu o coração do faraó? Leia Êxodo 7, 3, 13, 14 e 22. Como podemos entender esses textos? O faraó decidiu rejeitar a vontade de Deus e o Senhor o entregou ao seu próprio pecado. O verso central da lição, que ancora a lição, é assim: o faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O resultado desse comportamento, dessa ação do faraó de impedir a libertação dos hebreus, levou Deus a intervir com as pragas. Duas grandes perguntas percorrem a lição desta semana. A primeira delas: como as pragas revelam a natureza, o poder ou o caráter de Deus diante da idolatria e da opressão? E a segunda grande pergunta dessa semana é: o que o endurecimento do coração do faraó nos ensina sobre a liberdade humana e a ação de Deus em meio ao seu juízo? Muitas vezes, quando a gente olha para esse texto na Bíblia, sejam as pragas ou do comportamento do faraó, a gente tem a tendência de achar que Deus é um tirano ou um sujeito arbitral que não permite o livre-arbítrio. Essa é a acusação de Satanás perante o universo. E as pragas mostram exatamente o oposto. O fato de as pragas irem uma a uma derrubando as crenças egípcias, porque cada uma das pragas estão interligadas com divindades do Egito. O fato de essas pragas não serem aniquiladoras do Egito, serem apenas provocadoras da intensidade do poder de Deus, mostra a sua misericórdia. Cada uma das pragas não era um castigo, era um chamado ao arrependimento. Infelizmente, não foram compreendidas assim pela maioria das pessoas e principalmente pelo faraó. Mas é interessante observar que na história de Israel, quando a gente olha a saída do povo de Israel do Egito, egípcios acompanharam Israel por terem entendido quem era o Deus de Israel, ainda que a conversão fosse uma conversão em processo, ainda que a compreensão de Deus fosse apenas parcial. O impacto das pragas, como um chamado da autoridade de Deus, se deu não só com os israelitas, mas também com os egípcios. Isso mostra a intenção da misericórdia de Deus na nossa salvação, não só do seu povo, mas de toda a humanidade. Afinal de contas, a promessa feita por Abraão não era só para ele. A promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é nesse sentido que as pragas manifestam a misericórdia de Deus como advertência. Porque Deus poderia ter aniquilado o Egito na primeira praga, como fez com Sodoma e Gomorra. Poderia ter destruído totalmente o Egito. Mas não era essa a sua intenção. A intenção era mostrar quem é Deus em resposta ao antagonismo de Faraó. Veja o que diz a nossa profeta Ellen G. White sobre o nosso pior inimigo, que é o nosso eu.
cada nova prova do poder de Deus a que o faraó resistia o levava a desafiar com mais determinação a Deus. Esse caso é uma clara ilustração do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gradualmente o Senhor retirou o seu espírito, removendo dele seu poder refreador. Entregou o rei nas mãos do pior de todos os tiranos, o seu próprio eu. Bem, você quer saber mais sobre as pragas? Então não perca a terceira lição, as 3 primeiras pragas. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.